Começando aqui o estudo semanal para a primeira semana de abril, então do dia 1º ao dia 5. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Lembrando que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria, as vagas fecham daqui uma semana, então quase contagem regressiva para as aulas começarem. Ainda dá tempo de você fazer parte dessa minha quinta turma, depois de quase 6 meses sem abrir, estou abrindo vagas novamente. E qualquer dúvida que você tenha em relação à mentoria, qual o conteúdo que eu ofereço, as datas, programação e etc., eu fiz em forma de vídeo e também em forma de texto aqui no meu canal do Discord. Então eu recomendo que você veja o vídeo aqui no meu canal do YouTube, e também leia o texto, e você precisa preencher um formulário de cadastramento para poder fazer parte da turma, tá? Não basta clicar em um link de pagamento e para fazer parte da turma, não. Você precisa preencher o formulário de cadastramento de forma gratuita para eu te conhecer. Eu entro em contato com você no WhatsApp, faço algumas perguntas muito importantes sobre o seu histórico aqui no mercado financeiro. E aí, a depender, eu aceito você ou não para fazer parte da turma, beleza? Então, qualquer dúvida também pode colocar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo com qualquer outro meio de comunicação. Então, bora lá pro gráfico. Lembrando que eu preciso primeiro fazer a revisão de de quinta-feira, antes do feriado que teve de sexta-feira. Então, bora para a revisão de sexta rapidinho e depois eu entro pro estudo semanal. E eu já ia esquecendo, estou com sala ao vivo liberada de forma gratuita para todo mundo poder participar. Basta instalar no meu servidor do Discord, o link vai estar abaixo desse vídeo. É a última semana de sala ao vivo de forma gratuita. Depois volta a ficar fechada apenas para mentorados. Então participe, chame seus amigos. De terça a sexta, 9 horas da manhã, estarei lá no Discord esperando por vocês. Beleza? Terça a sexta. Então, fazendo a revisão rapidinho aqui, na verdade nem é sexta, é de quinta-feira, sexta-feira foi feriado, esqueci disso. Quinta-feira, então, dólar, setup das linhas primeiras que a gente teve aqui, infelizmente não testou, naquele dia eu tinha aberto também a sala para o público, ficou aqui uns 7 pontos de testar, deixa eu ver, tô no contrato certo, beleza? E aqui também ficou mais ou menos uns 6 pontos e não testou. Então, sem setup das linhas aqui, quando testou já era na parte da tarde, teria estopado, mas só no último candle, então assim, não valia a pena fazer essa venda aqui. Já em relação ao Renko, né, regra de coloração do Renko, a gente teve a primeira cor, e aí quando trocou de cor aqui, a venda infelizmente não andou muito, o preço simplesmente teria estopado, trocou para a cor de compra, e aí essa cor de compra aqui acabou andando até muitos pontos, tá? Dólar surpreendeu nessa troca de cor aqui. Já em relação a gráfico temporal, nossa, tem um delay para poder raciocinar aqui. Ficar de feriado assim, um tempo sem ver o gráfico e dar aula é estranho, muito estranho. O dólar na sexta-feira, lembrando aqui mais ou menos o que aconteceu, a gente teve a rolagem de contrato, muito importante de lembrar, né? E aí eu tenho que abrir o contrato atual, não rola de olhar a série histórica, vai ter uma diferença aí do gap. Então o contrato que a gente está atualmente é o WDOK. A gente teve um gapzinho de alta aqui bem simples, mas esse gap já foi muito relevante porque ele rompeu uma região já de resistência. E aí o primeiro candle já foi um long leg do G. Sem falar também que já estava acima de R$5, então já fechou no dia anterior acima de 5. R$5 mais o preço exato, 5, forte. E aí ficou muito, muito ruim, porque todos os candles aqui em torno da média, em torno do primeiro candle, a máxima e a mínima, tudo dentro do primeiro candle não saía dessa região. Então aqui acredito que quem tentou caçar alguma coisa deve ter entrado num giro louco, porque não saía desse range aqui de uns 6,5 pontos. E aí estava bem próximo da abertura do à vista. O brasileiro teve essa volatilidade aqui, rompeu o máximo, mas acabou sendo um rompimento falso. Por enquanto aqui eu não vejo nada a ser feito. Se eu marcar aqui em relação ao primeiro candle para cima, peraí, que deu uma travada, essa atualização do Profit aqui eu tô amando, só que não. Aqui para cima, cravou 161, então o último alvo, respeitou essa região e voltou. Só que voltou muito forte, foi disparando, infelizmente não vi nada, um movimento aqui muito estranho. E aí quase que chegava no ajuste. Essa região aqui poderia ser região de reversão, só que para pensar em reversão aqui, por exemplo, esse candle 1, 2, 3, não teria risco retorno para a média de 9. Então eu não faço nada aqui nessa região, então faz um pullback, média de 200 aqui em torno, não faço nada e começou a subir.
Uma coisa muito interessante para ressaltar é que esse movimento foi muito estranho, no sentido que caiu e começou a voltar. E essa volta aqui não estava fazendo muito sentido, estava tendo gap entre candles de rejeição sem tocar na média de 9 e o preço não parava de subir. E aí que entra a questão do fluxo aqui, que eu tenho que carregar, esqueci até de carregar. Então, no dia que aconteceu esse movimento super estranho dessa alta aí, olha o que a Tullit fez aqui a partir de umas 10h55. 10h55 era aqui, né? 10h55 essa queda. Ela começou a comprar, mas ela disparou na compra aqui. Se eu for abrir aqui de novo, depois que rompeu esse topozinho aqui, começou a disparar 11h50. Olha o tanto de contrato que essa louca aqui entrou. Ela saiu de mais ou menos 6 mil contratos na compra e foi para quase 90 mil contratos de uma vez, muito rápido e praticamente sozinha. Sozinha. Essa disparada que ela deu aqui não tinha outro player grande, né? Então esse movimento talvez, né, depois se a gente for pensar, eu não tinha nem lembrado disso, que março é o primeiro trimestre, né? Então esses fechamentos de trimestre, a questão de ser o último pregão, rolar de contrato, petax um mês, essas coisas muito estranhas aí acontecem. E aí a Tullit fez esse movimento aqui, acabou chegando de forma esticada, só que se eu pensasse em reversão agressiva, eu também não teria risco retorno aqui. Não faço nada e respeitou esse topo era importante, é um topo forte. Faz um pullback sem gatilho, e aí testa de novo a máxima, aí que tá aqui um possível gatilho, só que extremamente arriscado. Se eu analisar aqui, a gente teve como se fosse, se eu for olhar assim, posso olhar uma xícara que com fundo em V? Complicado, né? Mas ok, faz um pullback, testa o topo, não consegue romper de primeiro. Testa o topo de novo. E aí dá como se fosse uma pré-tendência pra gente aqui, pode ser um gatilho de pullback de lado, uma pré-tendência junto, muito interessante. Tem que pensar aqui na questão de ser uma pré-macro também, aqui atrás desse contrato. E aí, os R$5 para mim não estava mais relevante, só que tinha a questão aqui. A gente pode olhar, por exemplo, é cup and handle. Se for olhar um cup and handle aqui, poderia até ser um cup and handle aqui um pouco feiozinho, um padrão que geralmente eu não fico tão assim tentando identificar, mas pode ser considerado também. E se entrasse aqui e colocasse stop aqui, graças a Deus, né, nem teria estopado, mas que sofrimento para andar esse movimento, hein? Demorou aqui, ficou em torno da entrada, quase uma hora de operação aqui praticamente, aí começou a subir. E depois que subiu, não vejo mais gatilho aqui, já era fim do pregão praticamente. E o movimento, se for olhar por pontos da entrada possível, gatilho que deu aqui na parte da tarde, até mais ou menos aqui o topo, foram uns 11 pontos, 3 horas. Então já estava andando muito pouco, a volatilidade já estava caindo bastante. Só que o fluxo ainda estava ajudando, se pudesse ver, né, essa questão do comprador. Mas olha que engraçado o que a Tullit fez. Ela disparou na compra e depois de 1 hora da tarde, que foi exatamente aqui, o preço deu essa travada porque ela não estava comprando tão disparado. Então, se eu comprasse aqui, eu poderia ter aquele perigo de não ter mais player naquela velocidade que ela estava fazendo, porque ela que fez esse movimento todo de alta aqui sozinha, uns 25 pontos ela carregando. Então, ela não estava mais, não estava. Então, o preço poderia realmente andar bem pouco aqui. E foi a única coisa que eu via sem possibilidade. Pelo gráfico histórico, aqui já fica feio, né? Porque tá muito próximo de Kelt, né? Aqui ainda não era canal, tá? Então, se a gente for ver aqui, a gente tinha aqui um topo, 2, e aí depois ia formar o 3. E o fundo aqui estava nessa região, tinha a formação do cup and handle aqui. Aí depois começou o canalzinho, subir em canal, tentando aqui romper a LT de cima, até que no finalzinho do dia acabou rompendo. Mas o canal depois realmente acabou se confirmando. No gráfico branco aqui a gente teve... Opa, deixa eu colocar aqui os estudos. A gente teve aqui como se fosse mais ou menos uma deriva, um formato de cunha de reversão. Essa sequência foi a única que eu vejo relevante do dia, porque essa aqui depois foram de vários candles de rejeição com dificuldade para subir. E aí o movimento depois fechando aí praticamente quase muito próximo de 5,50. 5,050 na verdade. Então, única possibilidade, mas eu ainda assim acho bem arriscado pela situação do dólar rolar de contrato. Esse fluxo estava muito estranho, mas acabou andando alguns pontinhos aí. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tem aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar.
Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, aqui falando primeiro do setup das linhas do índice na sexta-feira. Sexta-feira não, quinta-feira. Aqui, infelizmente, o índice ficou por poucos pontos de testar a linha inferior. Infelizmente, uns 130 pontos. E quando testou a linha superior, teria estopado, tá? Teria estopado, o movimento foi muito forte aqui. E aí não testou mais a linha aqui, tá bom? Então, teria estopado essa região. Único toque, stop. Já em relação à regra de coloração do Renko, a gente já teve aqui nada, infelizmente, porque não houve troca de cor. Ficou na cor de compra desde o início do dia até o fim do dia. E aí, em relação à regra de coloração, que foram as regra de coloração não, gráfico temporal de candle 5 minutos. Foram aqui as operações que eu cheguei a fazer, que eu tomei stop. Aqui a gente teve uma abertura numa região que era de pressão compradora, complicado aqui, então dá um zoom aqui afastado, era esse caixote. E aí nós tivemos aqui na quarta-feira, né, o rompimento aqui de forma esticada e fechou acima do caixote. E abriu na região do caixote. Essa região é uma região de troca de polaridade, é uma pressão compradora. Não só por isso, mas também tinha aqui a média 200, né? Operar em torno dela é bem complicado. O primeiro candle foi um long leg doji. Todos os candles seguintes em torno dessa região aqui. Não vejo nada a ser feito, tá? E aí nós tivemos uns falsos rompimentos de máximo, meio que estava formando aqui pra gente um canalzinho. Acho que até cheguei a desenhar. Cheguei no início, mas depois acabei vendo também um possível alagamento, mas bem feia a situação. E do nada o movimento começou a subir muito forte. E foi subindo e subindo. E aqui essa região era 10,5, né, com a abertura do norte-americano. A gente teve um movimento no fluxo até bem interessante, se eu não estiver enganada. Deixa eu tentar lembrar aqui minhas anotações. Na verdade, nem era um movimento assim tão claro, mas a gente teve aí Bradesco e UBS juntinhas na compra e a XP dando liquidez para esse movimento. Aqui, ó, 10,5, XP entrou na venda, dando liquidez para UBS e para Bradesco. E aí depois eu vou falar com mais detalhes essa questão de macroeconomia. E aí o preço chegou nessa região aqui. Rompeu o máximo do movimento anterior, começou a subir de forma esticada, tá? Se eu colocar, por exemplo, o pivô do dia, qual que foi o pivô do dia? Nós tivemos aqui esse movimento aqui. Então é como se eu pegasse esse fundo com esse topo e jogasse para cima, que é o primeiro pivô. Pego o fundo, topo. Tinha chegado aqui na região, né, de 100%, tá? 100%. Então, tinha uma outra questão aqui atrás também, que era, parece uma LT que estava passando, se eu não estiver enganada. Deixa eu ver se eu tinha alguma anotação aqui. Eu acho que eu estou confundindo essa parte da LT. Não tinha LT não. E aí filtrei para 2 minutos. Aqui, 2 minutos. E entrei no candle gatilho aqui no rompimento dessa mínima do 54. Não tenho que fazer parcial pela 9 do 2, back testado é a 9 do 5, né? Só que não chegou e estopou. E aí, de novo, o preço subiu e daquilo que eu falei, ó. Se eu pegar fundo com topo, chegou agora em região de 161. E não só região de 161, mas também em região de 0,5% de alta. E também nós tínhamos aqui, eu acho que tinha um pivô aqui atrás. Deixa eu marcar. Esse pivô aqui desse fundo, com esse topo aqui mais ou menos, era a região ali de primeiro alvo, mas tinha também este fundo com este topo aqui, estava bem próximo do primeiro alvo também. Enfim, tinha uma confluência aqui de alvos possíveis, né, para uma outra reversão. E só que eu sabia que tinha mais possibilidade de vir subir mais um pouco, até talvez estopar. Por isso que eu deixei stop mais alto, deixei aqui, se eu não estiver enganada, eu acho que eu deixei no 800. Deixei no 800, 800. Não coloquei exatamente o stop na máxima do 27. Eu coloquei um pouco mais acima, sabendo que poderia vir testar só para stopar e depois talvez cair. E aí eu entrei nesse candle 29 aqui, mas poderia ser também pelo 2 minutos. Não deu para fazer parcial e aí o preço demorou, beliscou e deu stop. E quando deu esse candle 38 aqui, eu ainda estava na operação de venda, estava beliscando meu stop. Esse candle aqui, até comentei que estava invertendo o cenário, infelizmente, para ser possibilidade de compra.
Só que o risco aqui é que estava esticado em tempos gráficos maiores. Aí ficaria complicado. E eu estou na região de 161 do pivô do dia, que pode ser uma região de trava forte. E olha só que bonito, 88, 39, né? Aí estopou a operação que eu estava de venda. Aqui foi nesse 41. E aí teve esse movimento de alta de novo. Aqui cravando uma região importante. Se eu pegar desse fundo com esse topo aqui, nós temos aqui região muito próxima de canal de Keltner, 100% também, de pivô. Eu acho que também tinha um topo aqui atrás, uma retração. Deixa eu marcar aqui, retração, retração, retração. Dessa região. Então, nós estávamos muito próximos da região de 61, uma retração grande aqui atrás. Começou a subir aqui, deu esse movimento. E aí eu comentei, até sair da tela da sala pública, né? Falei assim, quer ver que só falta fazer esse movimento aqui com aquela característica, né, de deriva. E aí faz um rompimento de exaustão para depois voltar, dito e feito. Só que eu já tinha tomado 2 stops, então não fiz mais nada aqui. E o movimento voltou, não vi mais na tela, né? E acabou dando outro gatilho para fazer parcial ou 1 para 1 ou, melhor ainda, 50, que chegou. E aí começou a cair de forma esticada. O movimento aqui chegou em retração do dia, junto com toque na média de 80 e deu uma rejeição em região de troca de polaridade também, bem bonitinho, próximo de VWAP. E deu outro gatilho setup da média de 80 aqui, com parcial obrigatório na média de 20. O gatilho pode ter sido pelo 2 ou pelo 5, ambos com risco retorno. Pode ser esse PFR, pode ser esse 1, 2, 3 pelo 2, pode ser pelos 5 minutos esse candle 66. Todos aqui com risco retorno para média de 20 na hora. E depois tinha que fazer parcial em 61 do movimento cravado aqui conforme backtest. Saiu da operação, beleza, voltou, respeitou de novo. Aqui já não cabe mais setup da média 80, nós não temos aí a tendência da média 20, né? E o movimento acaba fazendo pra gente aqui um fundo duplo, né? Um fundo duplo de continuidade que não conseguiu dar sequência. Se eu jogar pra cima, meio que travou só no primeiro alvo aqui desse fundo duplo. Respeitou esse topo, que é uma região forte do dia. E aí começou a fechar depois com as médias sem tendência, meio que formando pra gente uma região aí de meio de lateralidade, macro, com a média de 80 chegando e talvez até juntando aqui junto com essa falta de tendência das médias menores. Então, assim, possibilidade de gatilho. Eu vi essas duas aqui de contratendência, a estopou, já deu, né? Então, assim, cacei região de topo de possível trava, infelizmente não deu certo, o movimento voltou a subir. E eu lembro que na hora o fluxo aqui estava bem chato, porque não estava ajudando muito. Começava a dar indicação que ia travar, só que infelizmente aí as médias chegavam e empurravam. E esse aqui eu fiquei intrigada com esse movimento. Mas tudo bem, estava começando a derivar já também. Mas era possível que realmente fosse estopar. Eu estava sabendo que ia estopar, e estopou mesmo. Fez o movimento de exaustão, voltou, gatilho e outro gatilho aqui. Os outros, a parte da tarde, pagou. Que coisa, né? Então, possibilidades aí interessantes para se fazer na operação de quinta-feira, antes do feriado. E aí, coisas que aconteceram aqui nessa quinta-feira. A gente teve, né, uma abertura aí, além de envolver o fato de ser dia de rolagem, fechamento do trimestre, PETAX do dólar do mês e outras coisas, nós tínhamos também um mercado lá fora. Lá fora, o que estava acontecendo? Ásia, divergente, tinha índices subindo e índices caindo, mas o Hang Seng, que é a nossa prioridade, a China, né, estava em alta. Aí juntava depois Europa, né, os índices europeus estavam em leve alta. E aí depois o minério em queda, então o commodity aí caindo. O petróleo em alta, divergência de commodities. O S&P futuro estava no zero. O DXY, estava em alta. E juros americanos em alta. Então, assim, não tinha muito sentido esse dia aqui. Muita coisa divergente. Fora que tinha notícia também, tá? Estava até esperando que a notícia fosse agitar. Não agitou. Era 9h30. PIB dos Estados Unidos não agitou. Simplesmente broxou. Broxou notícia. Muitas expectativas frustradas. E aí a gente teve a abertura do Avista, nosso. Então a gente tinha que saber, né, como que as ações iam abrir. A gente teve FNC, setor bancário, então abriu, né? Abriu em baixa. Petro em leve alta.
e Vale em baixa. Então, assim, na hora que deu essa abertura, tinha mais aqui possibilidades de queda. E ainda por cima, os DIs estavam em alta. E aí, travou. O mercado simplesmente não conseguiu reagir 10 horas aqui. E aí teve a abertura do aviso norte-americano, então aqui tinha talvez um cenário para talvez cair, mas não conseguia cair, tinha cenário para subir, não tinha cenário para subir ainda. Quando teve motivo para subir foi com a ajuda dos bancos. Os bancos começou a revirar tudo, revirou o cenário e começou a subir forte, e aí acabou ajudando aqui junto com a abertura do norte-americano. E detalhe, o S&P estava travado. Tá? Então, assim, a gente não teve muito o mercado americano, o movimento lá em si ajudando. Foi mais o fluxo aqui que entrou mesmo, com as ações, revirou e foi subindo, porque não tinha. O mercado lá, graficamente, está horrível. Só que aí tinha a questão, né, da VWAP mensal que eu falo. Era o último dia do mês, e aí, mais uma vez, né, quando chegou nesse fundo aqui do dia 27, na quarta-feira eu comentei que poderia, né, fazer um movimento aí de busca da VWAP, nunca pensei novamente, mas aí mais uma comprovação de como que é forte, né? Acabou aí o preço fechando em torno da VWAP mensal, então fica aí a dica que já dei de forma gratuita aí dias atrás, essa ideia da VWAP mensal nos últimos pregões. Então, índice fechou em torno da VWAP e o dólar também, se eu considerar a VWAP na série histórica, eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K. A gente já teve um afastamento, mas é normal essa rolagem aí, principalmente, né, pela questão aí da parte da tarde, quando realmente tem a rolagem definitiva. Mas olha que houve o teste da VWAP mensal no fundo do dia, hein? O fundo aqui, quando começou depois da tarde de disparar na compra, foi a VWAP mensal aqui testando, ajudando também o movimento. Outra coisa também, acho que essa parte de macroeconomia, acho que era só isso. Agora eu tenho que falar mais na questão de estudo semanal mesmo, mais importante. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar primeiro pelo dólar mesmo. O dólar vai ser complicado aqui porque nós temos a rolagem do contrato e tem esse gap, né, na série histórica. Então fica complicado, ó. Esse gapzinho chato aí. Mas ok. Dólar, vamos lá para o mensal. Mês de março finalizou. Fechou como? Mais um candlezinho de alta, renovando a máxima do anterior. Então, assim, desde dezembro, né? Nós estamos tendo candles renovando a máxima do candle anterior. E, assim, paradinho. Renova poucos pontos. Renovou aqui de janeiro para fevereiro uns 20 pontos. De março aqui e fevereiro, aí já foram uns 30 pontos. Então, eu espero que a volatilidade comece a aumentar mais um pouco. Mas, graficamente, numa região que tá complicada. Ainda é uma região que tem pressão vendedora, porque nós estamos em um canal de baixa. Falando no semanal aqui, a gente tem também motivos para ser de trava vendedora agora. LT aqui de novo, o mercado está subindo aí dentro de um canalzinho menor. Tem o fato de ter uma retração aqui, próximo de 61. Eis a questão, será que vai romper esse doji aqui para cima, nessa série histórica? Mas o mais interessante, né, que no diário eu comentei sobre esse fundo aqui, que poderia respeitar de novo como suporte e buscar de novo essa máxima. Então, atenção para essa máxima aí de novo, que o preço está subindo em canal e eu não vejo mais força desses R$5 aí, talvez como resistência. Então, enquanto não ter direção, por enquanto tá dentro do canal aqui. Então, aqui para cima já é região de resistência, que o preço pode travar e voltar para baixo de novo. Então, expectativas aqui desse caixote, para mim, já deixou de ser um caixote bom. Tá realmente em canal e formando fundos mais altos. Então, nós tivemos aí um fundo mais alto aqui, vou até marcar aqui, e aí formou um pivôzinho de alta, mas em canal mesmo, região aqui que pode ser um possível bloqueio. Médias para mim, tá? Inclusive tem que tomar muito cuidado com essa inclinação aqui desse diário, porque se chegar um pouco mais esticado, vai chegar em região de IFR. Algo que geralmente quando se aproxima muito tem uma defesa vendedora como teve aqui. Quase 90 pontos. A última vez que chegou a cutucar também foi aqui. Tivemos aí também uns 90 pontos. Outra vez que chegou a cutucar aqui, subiu aí uns 150. Então vamos ter atenção para ver se vai ter mais um movimento esticado e aí a gente vai ter o IFR acionado. Por enquanto tá tudo ok, mas vamos ver. Aqui em relação às médias do diário tá ok.
O semanal médio 200, como eu disse, está inclinando para baixo, então por enquanto o cenário ainda de baixa tá bom. Um grande canal aqui, né? Bem chato, pelo menos a 200 está inclinando para baixo, algo que não acontece há muito tempo aí, anos. Já em relação aos 60 minutos, situação horrível, 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 horrível. Aqui eu tenho que editar algumas coisas, eu vou tirar esse LT aqui. Essa região, deixa eu ver pela série histórica. Infelizmente vou ter que tirar esse caixote, porque eu vou ter que operar o contrato normal mesmo. O que eu tenho que lembrar aqui que vai ter uma LT. Esse caixote aqui também, vou tirar. Essa linha aqui também. Tá mais próximo dessa linha aqui superior, então eu vou tirar esse aqui também. O caixote aqui pra mim é a região importante. Desse topo aqui, eu vou aumentar esse caixote para também tocar nesse topo aqui atrás. E eu acho que também vou compartilhar essa LT que eu tenho aqui em cima com com o meu outro layout, para eu lembrar dessa região aqui. Então, vai que chegue nessa confluência aqui, caixote com SLT, região de possível bloqueio. Só que, contudo, porém, entretanto, nós tivemos um movimento bem esticado no final de quinta-feira, tá? Tanto no contrato novo quanto na série histórica, tanto ativando Ctrl+J, Ctrl+K, a gente teve um movimento bem esticado. Então, o que acontece? Setup do IFR e ainda com adicional do LS ativado já logo para amanhã na abertura. Então, de jeito nenhum eu vou pensar em compra nas primeiras horas de amanhã. Já fica um cenário mais vendedor pelo movimento esticado. Não tocou na média de 20 dos 60. Está extremamente esticada, aqui uma média aqui de uns 30 e poucos pontos aqui de afastamento. Então, setup do IFR ativado já logo para amanhã, vou até anotar aqui, dólar, tá? Então, não caçar aqui compra nas primeiras horas do dia. É uma região aqui de defesa, pode ser que haja uma tentativa de trava. Se eu pegar desse último fundo com topo, nós tivemos aí cravado o primeiro alvo. Então, vejo mais, se for olhar pelo macro, né? Eu não pensaria em compras. E aí, pelos 5 minutos, também não. Olha como tá esticado. Mas, isso aqui é série histórica, né? Aí eu tenho que olhar com Ctrl+J, Ctrl+K ativado. De qualquer forma, muito próximo de Keltner. O mercado tá bem esticadinho. Se eu pegar aqui o pivô do dia e jogar pra cima, bem próximo aí. Não, chegou a cravar. Olha isso, como é que as coisas cravou no movimento do leilão aqui, 5,40, que é uma região de preço bola, né? Bem forte. Bem próximo de 5,50 também. Então, regiãozinha aqui de força. Nós não temos retração aqui atrás mais, rompeu, 61. Então, basicamente, é um movimento que está esticado. Eu posso, talvez, enxergar uma LT aqui, uma LT menor, que possa travar o preço? Acho que não, já seria enxergar demais, né? Mas pode ser também, se eu pegar desses fundos aqui, né? Traçar desses topos, aqui também. Então, ó, mais uma coisa. Então, possibilidade de ser um canalzinho. Respeitar aqui e começar a voltar, até porque o setup do IFR lá está ativado junto com o NS. Então, um cenáriozinho aqui é até interessante, deixa eu até ver se eu coloco aqui no gráfico oficial também. Espera aí. Não vai, infelizmente não vou conseguir colocar pela questão dos splits, agrupamento, porque eu teria que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, mas fica aí, é o lembrete que é uma região de LT, com uma confluência a mais aí da questão do IFR, para se pensar mais em movimentos vendedores. Então, não vejo aqui cenário para pensar em compra nas primeiras horas de amanhã. Possibilidades de amanhã, o que pode acontecer? Pode abrir com gap de alta? Pode, porque nós tivemos feriado sexta-feira e sexta-feira teve notícia. Então, mercados lá fora não abriram, a gente pode ter um movimento precificando o que aconteceu sexta-feira. A gente está aqui num canalzinho, esse canal aqui é um padrãozinho de deriva. Vai que abra com uma exaustão, né? Estique, a gente possa pegar depois um retorno. Seria ótimo pegar uma reversão aqui, pegar talvez uns cruzamentos de média, pode ser. Mas vamos supor que abra com aquele tipo de gap que cruze as médias e abra aqui embaixo. E aí as médias virem como um cenário aqui de resistência. Pode ficar interessante, tem que tomar cuidado com a média 200. Espero que dê algumas possibilidades aqui para pensar em venda. Mas lembrando também que dias de grandes tendências, como a gente teve até quinta-feira, a gente pode ter um mercado bem travadinho amanhã, sem muitas expectativas, e um range aqui travado, infelizmente. E segunda-feira, né? Acontece. Aqui em relação
Ao dólar, eu acho que por enquanto só isso. Tem mais coisas para saltar depois, mas de macroeconomia. Mas agora falando do índice, aqui do Ibov, vamos para o Ibov antes, nós tivemos como que fechou, né? Mês de março. Mês de março aí no Ibov fechou um candle de rejeição. Esse fundo aqui de dezembro, né, tá muito forte, mas ainda ok, um cenário que tá de correção, tá tudo bem aqui. Tá bem longe da média de 20, a correção ainda pode acontecer. Aqui em relação ao semanal do Ibov, dá para ver claramente como que tá uma região de suporte aqui bem chata. E aí vem o perigo, né? Quando a gente começa a ver que está respeitando cada vez mais, eis a pergunta, será que vai continuar respeitando e é realmente uma região de pressão compradora? Ou aqui é um aviso, tipo assim, para atrair a gente a comprar e começar a daqui, talvez uns dias, a ver o rompimento? Porque nós temos um Fair Value Gap aqui, aberto, lá embaixo também, mas esse aqui é o principal, uma região muito forte aqui. E aí, regiãozinha de suporte, sim, tá travando o preço, mas por enquanto o cenário ainda é vendedor, só que deu uma travadinha aqui, deu uma travada bem feia aqui, mas por enquanto tudo ok para talvez haver o teste dessa região, tá? E aí o diário do Ibov ainda não desclassificou a ideia de ser aqui um ombro, cabeça, um grande ombro. Aqui o suporte para talvez o rompimento. Só que dentro desse segundo ombro, também nós estamos aqui já começando a ver um alargamento de toba. E aqui dentro dessa região mais micro, que pena que aconteceu esse movimento, estavam com um cenário muito bonitinho. Tava fazendo esse pivôzinho aqui, né, um falso movimento. Esse candle aqui atraiu muita gente achando que ia subir. Eu comentei que isso aqui não era ainda um movimento de alta, tinha retração aqui. Teve um lindo PFR com outro candle de ignição, só que esses 2 dias aqui foram péssimos. Não teve, assim, movimento forte. Eu falei que 4 dias, geralmente, ou 5 de fechamento negativo, tende a ser de alta depois, foi o que aconteceu. Tivemos, mas ainda o cenário tá tudo ok. Ainda mais porque sexta-feira foi um candle de rejeição. Deixa eu ver o volume aqui, tudo certo. Uma coisa interessante é o fato que dentro desse movimento mais micro, pode ser que esteja formando isso aqui também, ó. E tá tudo bem em relação a isso. Porque esse fundo aqui, cada vez mais os toques estão próximos. Tinha aqui, tinha aqui, tinha aqui. Aí deu um afastamento. Testou, testou, testou. Tá ficando mais próximo. Então, quanto mais toques e de forma próxima, mais a chance de estar fraca essa região. E aí nós estamos formando fundos, topos menores, né? Tá caindo aqui, formando topos menores. Vamos ver, aguardar. Toda vez que tá chegando essa região aqui, nós estamos tendo uma certa defesa interessante, uma defesa grande, Então vamos ver se vai defender de novo. Para mim, isso aqui, se eu pegar a retração desse movimento micro aqui, é região de defesa, de força vendedora. Então, pode ser um pivôzinho de baixa. Eu tô esperando por isso, tá? Só que aí vem a confusão. Se eu tô esperando por isso aqui, né, uma mini correção, então o dólar, se eu tiver correlação, vai ser de alta, mas o dólar tá esticado. E aí vem a confusão. Então eu prefiro ignorar o dólar nessas horas que é muito mais confuso e acreditar talvez nessa mini correção aqui para começar a acontecer no índice. Ignorar o dólar, essa correlação aí, e ignorar. Em relação a 60 minutos, isso tudo me envolve, porque o índice tem umas divergências. Eu comentei, né, que os 60 minutos, ao longo dessa semana aí, nós tínhamos aqui um fundo bem importante. Só que o Ibov estava longe desse fundo. E aí agora nós temos uma grande diferença, né, dessa semana que passou. Aqui é uma região de suporte e nós chegamos muito próximos. Antes não estava próximo, estava aqui nessa região. E agora o Ibov chegou, então tá ótimo. E olha essa puta defesa aqui que teve nesse topo. Olha esse candle aqui. Então é uma região que eu espero que tenha uma defesa sim. Espero, né? E aí, regiãozinha de retração de 61. Agora aguardar, testar esse fundo aqui de novo. Então deixa eu ver aqui de médias. Tirar esses estudos aqui. E aí, por médias aqui, eu não vejo muita importância da média 200, que o mercado está numa grande região travada. Em relação à média aqui no diário, a 20 está querendo talvez se aproximar mais com a média 200, né?
E o fato da 200 também está em região de favela gap, então por isso que tem ainda chance de corrigir. E o semanal tem a questão de estar super longe da 200 e a 20, né? O preço já passou por baixo dela, a 20 está meio irrelevante aqui no semanal. E aí agora a gente vai pro índice futuro. Vamos olhar o mensal, se houve alguma diferença. Igual, o candlezinho de rejeição, esse fundo tá importante, beleza. O IFR que estava super sobrecomprado lá, tá corrigindo por enquanto. O semanal aqui, mesma coisa em relação à média 20, tudo ok do IFR. Estudo semanal aqui é a região de suporte mesmo, tem um favela gap aqui atrás. Então, tudo ok. Semanal aqui, 2 candles de virada, né, de força de virada aqui, para tentar romper o fundo e não conseguiu, e aí formou mais um candle agora virando para cima. Então, o cenário semanal não tá muito bonitinho aqui. Formou isso também no Ibov, só que uma diferença de cor aqui. Mas ok, ainda não é algo para se desesperar aqui. O diário ainda pode ser um movimento do Ibov que eu também falei, de ser um ombro, cabeça, ombro formando. O Ibov tá muito mais bonito esse movimento aqui, muito mais bonito. O índice futuro tem esse gap aberto, né, por causa do dia lá da Petrobras. E esse suporte aqui acabou sendo rompido, né? Foi um rompimento falso. Eu comentei que esse rompimento poderia acontecer e ser falso porque o Ibov não estava próximo do fundo lá. Agora o Ibov tem um fundo mais próximo. Então, quando testar, talvez a gente possa ver realmente o rompimento dessa região, se Deus quiser. E aí, do diário, médias, aqui tudo igual, o cenário. Aqui, então, confirmando a retração. Sim, a retração bem próximo do 61, inclusive quinta-feira chegou. Só que a diferença aqui de candle, o candle do Ibov foi de rejeição, esse aqui já foi mais um candle de convicção. Aqui 60 minutos. O Ibov teve mais rejeição nesse topo, mas aqui também é uma rejeição bem interessante. E o Ibov, se for olhar por distanciamento, né, está mais próximo do topo. E o índice futuro não. O índice futuro está mais longe. Então tem que tomar cuidado com essa questão de divergência também. Achar que vai haver o rompimento, sendo que está tendo divergência dos dois em relação a topos e fundos importantes. Médias aqui, eu tenho que tomar muito cuidado amanhã, porque eu estou operando em uma região que, se for ver, né, a média 200 aqui, ela está até com uma força aqui, tentando respeitar. Então, o movimento está longe da média 20, a gente pode ver nas primeiras horas um movimento de correção, tá? Para buscar a média 20 aí, para amanhã. Tô esperando por esse movimento, só que a gente tem que ver que nós estamos operando no meio de tendência. Então, está longe desse fundo, está longe desse topo. Estou no meio, 50%. Aqui é uma região que tudo pode acontecer. É muito mais fácil analisar situações das extremidades do que a situação de meio de gráfico, meio de tendência. Então, complicado aqui a região que está. Pelos 5 minutos, o que talvez eu possa imaginar que vai acontecer? A gente tem aqui que lembrar, né, que nós estamos em um mercado travado, na quinta-feira que travou no final do dia. Ondas de Elliott aqui, eu posso tentar identificar? Vamos colocar 15 minutos para facilitar a visão aqui. Ondas de Elliott não está possível de analisar com esse movimento travado, então não vou preocupar com isso. Mas formou aqui onda 1, 2, 3, A4 e A5 vai formar ainda? Eu acho que o cenário todo ainda está dentro, né, dessa região de lateralidade. Então, não vejo ondas de Elliott. Aqui, pelos 5 minutos. Então, lembrar que é uma região de caixotinho. O que eu vou fazer aqui é marcar o caixote no meu gráfico oficial. Para lembrar que tem que sair dessa região aqui, para pensar em fazer alguma coisa. E aí, nós temos tanto o índice quanto o dólar em uma região meio parecida. Mas como assim? O dólar não tá a mesma coisa. Se for ver, os dois fecharam de forma positiva sexta-feira. Então isso fica complicado. Não só na sexta, não, na quinta. E também eu acho que na quarta-feira fecharam juntos em forma positiva. Variação quase muito parecida aqui, índice futuro e dólar. Então os dois fecharam com movimento de alta. Então, eis a questão, amanhã os dois também vão corrigir, ou um vai continuar, talvez, em um movimento de alta, o outro vai cair, ou um vai ficar lateral para o outro corrigir.
Então, o fato de ter fechado os dois com variação positiva fica complicado justamente por isso, né? Porque a correlação às vezes é muito mais fácil de se operar. Então, amanhã é o primeiro dia de abril. E aí, vamos ver quem vai mentir amanhã, né? Primeiro dia. E nós temos aqui um mercado com índice, né? Médias aqui sem tendência. Já o dólar está diferente. A gente tem uma inclinação com tendência, mas está esticado. Então, tem uma diferença dos dois. O índice tem a probabilidade muito maior de abrir travado, abrir com gap dentro dessa região. O dólar, ele já pode acontecer de tudo. Abrir com gap de exaustão, abrir com gap de alta, abrir sem gap. Mas o índice é muito mais provável que ele só abra nessa região aqui mesmo, fique lateral. E a gente pode esperar talvez um mercado ainda lateral nas primeiras horas aqui. Nós temos o dólar em uma região de pressão compradora, tá formando aqui cada vez que vai subindo mais uma pressão compradora, então eu tenho que compartilhar isso aqui pra cima. Então nós temos possíveis travas aí, tá subindo, criando umas escadinhas. A questão se essa escadinha vai se tornar também mais uma e o preço vai romper e vai subir. Mas lembrando, eu estou com dúvidas em relação ao movimento para amanhã, talvez para terça-feira também, justamente porque quinta-feira eles fecharam os dois ativos subindo, muito parecido, e aí com variação muito próxima. E infelizmente o cenário macro para o índice ainda está de queda, mas para amanhã eu não consigo identificar uma possibilidade que pode acontecer. Então, né, segunda-feira. E aqui, outras coisas interessantes de se falar, de notícia, né? A gente tem segunda-feira com muito feriado na zona ali do euro, tá? Muitos e muitos países feriado. E aí já vai reduzir um baita volume. Ah, mas Estados Unidos vai funcionar. Vai, mas o volume da Europa é muita coisa. Então já vai tirar o volume de lá. Infelizmente, então a gente pode ter uma segunda-feira aí meio chata, já normalmente, né? Só que a diferença é que amanhã vai ter PMI industrial 10h45 e 11 horas, tá? Então aí uma diferença, 1º de abril, pode ser uma segunda-feira até interessante. Vamos ver, né, o fato de ser feriado, se vai ter certas manipulações, certas tendências aqui sem correção. Pode acontecer, e também tem a questão de o início de um trimestre, né? Então, o início de montagem de posição, começar a planejar o fechamento do trimestre agora. Então, segunda-feira amanhã pode ser interessante. Terça-feira aqui a gente tem bastante notícias na zona do euro. Nós temos abertura IPP, inflação ao produtor. Depois nós temos oferta de emprego. Aqui é como se fosse... Deixa eu ver se a ADP aqui. Não, a ADP não é não. Discurso. Muita coisa aqui vai ter discurso na terça-feira. Semana de payroll, hein? Payroll. E aí, na quarta, a gente tem 9 horas, produção. 9h15, ADP. Depois vem mais aqui 10 horas com a abertura da vista. E vem discurso, e vem PMI. Nossa, essa semana vai ser boa, hein? Semana interessante. Discurso do Powell, 1h10 da tarde. E aí chega quinta-feira, feriado na China. Que triste. Feriado na China. Notícias na zona do euro importante. Aqui depois nós temos... Essa não é tanto de movimentar, mas, dependendo do resultado, pode movimentar pra caralho. E depois nada mais. E sexta-feira, feriado na China de novo, porém é dia de payroll. E aí 9h30 vai ter aqui relatório. Novamente, vamos ver como que vai ser. São 3 notícias importantes, lembrando, né? Vou ressaltar isso no dia anterior na revisão. Taxa de desemprego, relatório de emprego e ganho médio por hora trabalhada. Detalhe que estão esperando aumentar o ganho médio por hora trabalhada. Ixi, as pessoas receberem mais por hora. Estão esperando menos criação de empregos em relação ao último dado, né? Estão esperando uma redução bastante aqui, é o que esperam. E a taxa de desemprego estão esperando pelo menos um patamar igual. Então, vou lembrar alguns detalhes importantes aqui no dia anterior, na revisão do dia anterior. Lembrando que o ADP, que eu acho que vai ter na quarta-feira, ele é uma prévia, então já vai dar para ter um pouco de noção do que pode acontecer no payroll. Então, é uma semana de tiro, porrada e bomba. É assim que eu gosto. Tomara que seja com muita volatilidade. Outra coisa interessante para comentar, que o S&P, como se não bastasse, né? Aí, em relação ao diário, renovando máxima de novo. Máxima e máxima e máxima. E aqui já é o movimento do futuro, tá?
Aqui é dia 1º de abril, já tá meio que abrindo já. Já com 0,5% de alta, o movimento aqui rompendo o máximo. Vamos ver se até a parte da manhã, na hora do pregão, vai estar com esse movimento. Nós temos aqui, em relação ao petróleo, né? Tá tudo ok, bem travadinho. A questão ainda continua sendo o minério. O minério não para de cair. E o minério tá chegando em região de suporte importante. Então, assim, acaba puxando muito a Vale, tem que tomar muito cuidado. Juros aqui americanos estão travados nesses últimos dias, tudo bem, então. E o que eu queria ressaltar é essa questão desse primeiro trimestre, né? Que a gente acabou tendo um índice do Ibov descorrelacionado com o mercado lá fora. A gente teve uma queda aí de quase 4,5, chegando a 128 mil pontos mais ou menos. Mas durante esses últimos 3 meses, bastante coisa aconteceu, muito pela questão macro e micro também, né? E se for ver o macro, né, muito pelas expectativas frustradas dos Estados Unidos, o Fed lá, reduzir juros agora em março. Então, era o que a gente, assim, pensava até o final do ano passado, mas as notícias ao longo desse início de ano vieram muito ruins e aí o Fed acabou postergando a possibilidade de reduzir para o primeiro semestre. Então, isso acaba sendo bem ruim. Não só por isso, mas tem a questão micro também, tá? Aqui embaixo vai falar, mas antes aqui, na ordem que tá esse artigo, tem essa questão que se mantém juros por mais tempo lá, o investimento acaba se tornando mais interessante, porque é uma moeda segura, é um retorno que está sendo interessante, enquanto que a gente está em fase de redução de juros. E aí, tem a questão também que lá, né, as bolsas estão subindo, Dow Jones, S&P, Nasdaq, para vocês terem ideia do trimestre, né, como que foi respectivamente, uma subiu quase 5,5%, a outra 10%, outra também quase 10%. No trimestre, muita coisa, puxado muito pelo hype da inteligência artificial, algo que a gente não vê muito em países emergentes, né? Então aí a gente não teve esse hype aí, porque nós não temos empresas focadas nisso praticamente. Outra coisa interessante também, local, né? Que a gente teve interferência em relação a Petro, em relação a Vale também, por questões políticas, e tem a questão fiscal também. Aqui algumas notícias bem negativas que estão vindo. Então, assim, no geral, isso aqui tudo é fundamento, mas graficamente eu sempre ressalto, já estava muito esticado o movimento do fim do ano passado. Então, precisava de uma correção, a gente teve essa correção e aí tá dando os fundamentos, os motivos macro e não baseado aqui em gráfico. Então, só relembrando. E outra coisa interessante, né, para se comentar, lembrando o quanto que a volatilidade do dólar está baixíssima aí em relação, aqui esse gráfico específico, né, em relação a real, mas em várias moedas de países emergentes também está assim. Então, região aqui baixo, última vez aí foi em 2014, então praticamente 10 anos, mas se for olhar pelo preço aqui, está mais do que 2014, então muito mais para trás ali. Nós estamos numa volatilidade muito baixa e se for ver historicamente, depois acontece certos movimentos bem complicados. A questão ainda é o que vai acontecer, né? Outra coisa interessante é ressaltar que essa volatilidade aqui a qualquer momento vai voltar, né? A gente vai voltar a ter volatilidade, espero que sim, mas a questão é qual será o motivo. E geralmente quando acontecem certas crises, a gente tem um movimento do ouro atrás, né? Antes, meio que fazendo certas tendências de alta, renovando o máximo, às vezes, valorizando cada vez mais, e historicamente, antes de certas crises, de, por exemplo, 2008, teve também, acho que 2015, teve do Covid e outras coisas, teve a Grande Depressão, enfim, historicamente o ouro se valoriza tempo antes dessas crises, que acaba sendo um ativo, assim, de situação de risco, né, de seguro para essas situações de risco. E o ouro está subindo. Então, se eu for abrir aqui o gráfico do ouro, olha aí o diário. Olha o que está acontecendo desde aí de 1º de março, só o diário. Agora vamos para o mensal, tá? Mensal aí, olha, o movimento está esticando. Agora vamos ver como que estava, por exemplo, antes do Covid. Nós tivemos aqui um movimento, fevereiro de 2019, beleza. Aqui em relação a outubro, tá. Aí começou o dólar, o ouro, na verdade, subiu outubro, novembro, dezembro. Ah, desculpa. Ó, isso aqui é 2018. Aí veio janeiro. Olha como que janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E aí dezembro começou a espalhar as notícias.
mas o estrago começou foi no ano seguinte, ali em meados de março, mas olha como que o ouro já tinha valorizado. Se a gente for puxar aqui, nessa alta que agora eu não tô lembrando mais ou menos o que aconteceu, mas 2008 que a gente teve. 2008 foi a questão do... Eu acho que a época foi mais ou menos em setembro de 2008, mas se a gente for começar a ver antes, um ano atrás, em 2007, olha o movimento desesperado da alta do ouro. E aí chegou aqui e teve a alta depois disparada também com o caso da crise nos Estados Unidos. Então, assim, se puxar outras épocas também, mesma situação. Então, assim, historicamente tem vários dados aí como que o ouro se valoriza e olha esse movimento. Então, eis a preocupação. Acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Vamos ver como que vai ser essa semana. Tô esperando ser uma semana bem interessante, com volatilidade, movimento interessante para analisar. A questão do VIX aqui também, relembrando, né, que o VIX está em patamares muito, muito baixos. Então, assim, se for ver historicamente, é uma região de suporte, e aí depois tende a ter volatilidade por algum motivo. Então, sabe-se lá qual que vai ser o motivo ainda, né? Então, tá muito próximo de fundo. Inclusive, nós estamos próximo de uma LTzinha que tem aqui passando. Não sei se vai haver o rompimento. Da última vez que teve esse teste aqui, teve essa baita volatilidade aqui nesse dia específico, né? Então, sabe-se lá, vamos ver. E a questão da NVIDIA, por curiosidade, né? Vamos ver o que essa bonitinha tá fazendo. Oh, que engraçada, tá fazendo como se fosse agora um topo duplo. Será que vai começar e finalmente vai quebrar essa média 20? Porque desde aí de janeiro disparando, testou a média 20, disparou de novo. Será que vai quebrar? Porque a média 20 está começando a perder um pouco da inclinação. E aí o S&P tá renovando o máximo, mas talvez a NVIDIA movimento aqui pode ser o pontapé inicial para começar uma correção para o S&P. Aí fudeu, porque se o S&P começar a corrigir, o mercado lá fora caindo, é bem difícil da gente performar bem, né? Então, assim, pode ser um dia ou outro performando bem positivo, mas a longo prazo, quando tá caindo lá fora, a gente tende a cair 10 vezes mais, né? Então, vamos... Tô ansiosa para essa semana, vamos ver. E na próxima semana, no domingo, eu volto para mais um estudo semanal para analisar como que foi essa semana. Do dia 1 a dia 5, eu acho, dia 5 de abril. Então, é isso.